A sociedade de antigo regime francesa entrou em um turbilhão, o que significa que toda aquela hierarquia, todos aqueles privilégios passaram a ser destruídos por uma ampla insatisfação popular. O maior exemplo é a tomada da Bastilha, que ocorreu em 14 de julho de 1789. Esta data, inclusive, marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. A Bastilha tinha um significado simbólico. A Bastilha era a prisão onde ficavam os opositores do rei. Embora ela estivesse praticamente desativada, ela tinha uma importância simbólica, como nós acabamos de falar. Tomar a Bastilha representava derrubar o absolutismo do rei, o autoritarismo do rei, a falta de liberdade política, a falta de liberdade de expressão. A partir desse momento, a Revolução Francesa tomou a cidade e, posteriormente, se alastrou pelo campo. No campo, a Revolução Francesa vai tomar uma dimensão que ficou conhecida como o Grande Medo. O Grande Medo foi um período no qual os camponeses franceses tomaram conhecimento do processo revolucionário, desencadeando uma série de ataques a castelos e saque às aldeias. Muitos nobres abandonaram as suas propriedades para fugir da fúria camponesa. Este era um claro sinal do enfraquecimento e destruição do feudalismo, dos privilégios do clero e da nobreza e do fim da exploração sobre os camponeses na sociedade francesa. Vamos agora ao desenvolvimento da aula. Durante o processo revolucionário, nós temos a definição de dois grupos políticos principais. São eles: jacobinos à esquerda e girondinos à direita. Esses dois grupos são os principais responsáveis pela condução de todo o processo revolucionário. Vamos analisá-los detalhadamente. A começar pelos jacobinos, à esquerda. Os jacobinos defendiam os interesses da baixa burguesia e do povo. Defendiam propostas universais, ou seja, a intenção era atingir e beneficiar o maior número possível de indivíduos, mesmo que para isso fosse necessário adotar o radicalismo político, ou seja, adotar a força, a violência e medidas enérgicas para atingir os seus objetivos. Eles defendiam, dentre outras coisas, a divisão da propriedade privada, a tomada das terras e dos bens, do clero e da nobreza e a sua distribuição às camadas populares. Defendiam também o sufrágio universal. Nós vamos detalhar mais à frente, mas podemos dizer que isso diz respeito à ampliação da participação política popular. Do outro lado, nós temos os girondinos, à direita. Eles defendiam os interesses da alta burguesia, representada pelos banqueiros e grandes comerciantes extremamente enriquecidos. Suas propostas eram individualistas, ou seja, pretendiam beneficiar apenas o seu próprio grupo, excluindo as camadas populares dos benefícios das conquistas políticas do processo revolucionário. Eles eram contrários à radicalização política, contrários ao uso da violência, com o objetivo de defender os seus próprios interesses. Como exemplo, podemos citar a defesa do critério censitário, que dava o direito de voto somente àqueles indivíduos que tivessem a capacidade de comprovar renda ou posse de bens. Vamos agora analisar as fases da Revolução Francesa. Temos aqui uma linha do tempo com um período de 10 anos, entre 1789 e 1799. A Revolução Francesa pode ser dividida em 3 fases. A primeira fase é a Assembleia Nacional e a Assembleia Constituinte, caracterizada pela liderança girondina. Esse período começa em 1789 e vai até 1792. Optamos por colocar esses dois momentos em uma única fase, uma vez que o mesmo grupo está no poder, ou seja, a burguesia. A segunda fase da Revolução Francesa é a Convenção Nacional. Começa em 1792 e vai até 1794. Esse período é caracterizado pela liderança jacobina. Esse é o período mais radical e violento de todo o processo revolucionário francês. E por último, terceira e última fase é o Diretório. Temos aqui o retorno da liderança girondina. A burguesia volta ao poder.
Esse período vai de 1794 a 1799. O ano de 1799 é um marco divisor de águas, uma vez que Napoleão Bonaparte assume o poder na França. Esse período é caracterizado pela estabilização interna da sociedade francesa e pela expansão do Império Francês sob o comando de Napoleão.